Falamos semana passada. Foi primeiro batismo, depois Eucaristia. não, Crisma. crisma. A semana passada foi a introdução da Eucaristia, né? E hoje eu vou dar sequência. Eu vou falar da missa. Muito resumidamente, eu vou tentar ser breve. Deus me ajude. O sacramento da Eucaristia, ele surgiu por instituição de quem? De Jesus, como todos os outros sacramentos, né? Semana que vem nós vamos ver o sacramento da confissão. Foi também Jesus que instituiu, que, digamos assim, que trouxe, que não existia, né? Que faz parte dos 7 sacramentos. Estes sacramentos é a maneira com que ele quis distribuir as graças que ele alcançou na cruz. Que nós só somos salvos pela cruz de Cristo, certo? Ele morreu no nosso lugar. Mas isso não quer dizer que todos já estão salvos automaticamente. Deus poderia fazer um decreto assim, tá? Assinar uma carta e falar assim, tá todo mundo perdoado, pode vir pra cá. Poderia. Mas ele não fez assim. Por quê? Porque ele é sábio. A sabedoria dele a gente não tem como imaginar, não tem como supor. E, embora ele pudesse fazer isso, ele não quis. Ele mandou o que ele tinha de mais precioso, que é o filho dele, para morrer no nosso lugar. Para que a gente não tivesse dúvida de que ele se importa conosco e nos ama. Porque ele veio e sofreu a minha dor, a minha angústia, né? Ele padeceu no meu lugar. E aconteceu um fato muito interessante. Depois que nosso Senhor já estava morto, eles a queriam apressar. Diz as Sagradas Escrituras que houve trevas durante o momento que ele foi crucificado até ele expirar, até ele morrer. E as pedras todas tremeram. Tem até um hino bonito, antigo, que agora me lembrei, que diz assim: ó cristãos que vês as pedras estalarem de pesar, já não queira mais que elas, insensível, te mostrar, porque as pedras estalaram pela morte do Criador. O deicídio, olha até onde vai o pecado da humanidade. A morte de Deus, deicídio. E as pedras estalaram, assim está nas Escrituras. E quando eu peco, eu estou me tornando mais insensível do que uma pedra. Porque se até as pedras estalaram, o que eu estou fazendo? Eu estou me voltando contra o meu Criador. Eu estou odiando o meu princípio. Então os soldados se apressaram. Naquele filme Mel Gibson fica muito claro isso. Sobretudo por uma revelação de Jesus a Ana Catarina Emmerich, tem um livro muito bom. Que eles queriam apressar a morte dos crucificados para acabar logo aquilo, porque no outro dia ia ser o Shabat. O Shabat estava começando, começa na sexta-feira à noite e vai durante todo o sábado. Não poderiam os corpos ficar lá pendurados, né? Porque seria uma vergonha para os judeus. Então eles quebram as pernas do mau ladrão e do bom ladrão, que é Dimas. São Dimas, o primeiro santo da igreja. Foi canonizado pelo próprio Jesus. Jesus olhou para ele e falou assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E quando chegou em Jesus, eles já viram que estava morto. Aí, ao invés de eles quebrarem as pernas, porque quem era crucificado não morria por causa do sangue que vertia, outra coisa, morria de asfixia, porque ficava pendurado e era cada vez mais difícil respirar. Então morria por asfixia. Quando eles chegaram em Jesus, viram que ele já estava morto, e o soldado, que hoje é santo pela igreja, canonizado, ele se converteu naquela hora, chamado São Longuinho, deixa eu falar. Era um soldado romano. Porque ele estava com a lança. Lancia. Ele furou o lado de Jesus para saber se ele estava morto. Quando ele furou, São Longuinho, diz a tradição, que ele tinha um problema na vista. Ele não enxergava de um olho, parece que era cego de um dos olhos. E quando ele furou o corpo de Nosso Senhor com a lança, que até hoje está preservada, essa lança está na Espanha, se eu não me engano. Quando ele perfurou Nosso Senhor, o que aconteceu? Saiu sangue e água. Torrencialmente, copiosamente, abundantemente.
E ele caiu de joelhos. E na hora que a água tocou o olho dele, ele ficou curado na mesma hora e se arrependeu. Ele viu que de fato era Deus. Porque não tinha como sair tanta água de uma pessoa morta e tanto sangue ao mesmo tempo. E do lado aberto de Cristo surgiram os sacramentos e surgiu a igreja. Assim como Deus, no Antigo Testamento, lá em Gênesis, ele tirou uma costela de Adão para fazer Eva, não foi? Sim. Do lado de Adão. Não foi da cabeça, para que a mulher não se achasse mais. Não foi do pé de Adão para que o homem humilhasse a mulher. Mas foi do lado de Adão, que Deus tirou e fez Eva. Da mesma maneira, a igreja é a esposa de Cristo e Cristo é o novo Adão. São Paulo diz isso. A igreja é a nova Eva. Assim como Nossa Senhora também é a nova Eva. E Jesus é o novo Adão. O Adão que, diferente do primeiro, obedeceu e não pecou. E a igreja é santa e imaculada. Tá? Que tem filhos maculados, mas isso não é igreja. Certo? E ali naquele momento surgiu do peito aberto de Nosso Senhor a força de todos os sacramentos. Especialmente qual sacramento? O central, o mais importante de todos. O sacramento da Eucaristia. Por quê? Porque é o corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, antes de morrer, na quinta-feira à noite, ele se reuniu com os apóstolos num lugar chamado cenáculo. O que é cenáculo? São duas palavras de latim. Cena e locum. Cena, locum, que é... Cena é ceia, ou jantar. Locum é lugar, ou seja, o lugar de jantar. Era um salão que foi ornamentado. Eles sabiam que ia acontecer alguma coisa diferente. Para a primeira missa que ia acontecer. Foi na quinta-feira santa, antes da morte de Jesus. E nesse momento, Jesus se reuniu com os santos apóstolos. Nossa Senhora, por mais santa que era, ela não estava lá. Jesus escolheu os 12 e com os 12 ele fez a última ceia, no cenáculo. Aí Jesus fez o ritual dos judeus com algumas alterações, que é o ritual do Shabat, dos cálices, ervas amargas e tal, com pão e com vinho. Que é muito bonito, inclusive. Eu tenho um amigo judeu, ele faz sempre no Shabat. Eu quero que ele se converta, né? Claro, né? Mas eu respeito, claro, a gente é amigo. Ele sempre faz o ritual lá, ele com a esposa, os filhos, é muito, muito interessante. E aí Jesus começou o que eles entendiam como ritual do Shabat, só que ele fez algumas mudanças. Ele pegou o pão, um pão ázimo. O que é um pão ázimo? É um pão que não tem fermento. Por que não pode ter fermento? Porque o fermento é uma adulteração da massa. Ela cresce. Não pode ter fermento. Por isso que a rocha é daquele jeito. Porque tem que ser puro. Assim como é puro, santo e imaculado Nosso Senhor. É só trigo. Nada mais. Não pode ter sal, não pode ter fermento, não pode ter outro tempero. Senão, inclusive, invalida. E aí ele pegou o pão e disse aquilo que todo padre fala em toda a missa. Isso é meu corpo. Depois o cálice disse, isso é meu sangue. Da nova eterna aliança que será derramado por vós e por todos. No capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, ou de São João, tem algumas passagens que são maravilhosas. Quem trouxe a Bíblia? Vamos. Tem no celular. Bíblia Ave Maria. Ave Maria. Não é pesado. Capítulo 6 do Evangelho de São João. Evangelho de São João. Mateus, Marcos, Lucas, João. No versículo... Vamos começar no versículo 31. Qual que é o capítulo? Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 31. Diz
Gente, eu esqueci minha Bíblia do meu carro. Vou parar. Muito bem. Vamos lá. Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito. Deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Salmo 77, versículo 24. O que é isso? Quando os judeus estavam saindo da escravidão do Egito para a terra prometida, uma nuvem ia no céu, ia guiando o povo de Deus no deserto. E aí, para eles não ficarem com fome, Deus fazia cair o quê? O maná, que era um pão que descia do céu. Eles tinham que comer e não podiam guardar para outro dia. Tinham que confiar em Deus que no outro dia ia ter pão de novo, maná. E o pão que descia do céu. Que era uma figura de qual pão que desce do céu? Jesus desce do céu, ele é o pão que nos alimenta na Eucaristia. Certo? Aí Jesus vai falando. Isso aqui é um diálogo. Jesus está falando essas coisas. Depois no versículo 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Versículo 38. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus é o pão do céu. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que ressuscite no último dia. Essa é a vontade do meu Pai. Aí as pessoas acharam duro demais, porque eles entenderam o que Jesus estava falando. Né? Como você pode... Aí os fariseus falando, como que esse cara fala que a gente tem que comer da carne dele? Não entenderam literalmente o que significavam as palavras de Jesus. Aí eu vou passar mais à frente aqui, ó. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, ele está falando dele mesmo. Para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é minha carne para a salvação do mundo. Vocês entenderam o que Jesus falou? Em algum momento isso pareceu simbólico? Não, né? Jesus foi bem claro. Por que eu estou falando isso? Porque os protestantes acham que é um símbolo, que não é o corpo de Jesus de verdade. Uma vez eu fui num culto luterano só por curiosidade, que eu queria saber o que eles fazem, porque eles comum gostam igual a gente, só que é suco de uva que eles usam. E aí o pastor se veste igual um padre, usa estola, símbolo, até casula. E parece muito com a missa. Parece muito mesmo, sabe? Tem a hora o canto de entrada, antífona, tem o ato penitencial, primeira leitura, salmo, segunda leitura, evangelho, aí o pastor faz homilia. Aí tem o creio, eles rezam creio, mesmo o creio que a gente reza na missa. Só que eles não falam creio na igreja católica, eles falam creio na igreja cristã, só isso que muda. O resto é tudo igual ao nosso. Aí depois tem o ofertório. Isso é a igreja luterana? Igreja luterana. Eu sabia disso, né? E eu fiquei curioso porque Lutero, ele pregava que Jesus só ficava lá na hora que estava tendo o culto, que eles não chamam de missa, chamam de culto, né? E depois acaba, não tem mais nada, pode jogar aquilo no lixo. E eu fui ver se era isso mesmo, porque se eles acreditavam que Jesus estava lá, então como que joga no lixo, né? E de fato eles fazem isso, porque eles não creem, eles acham que é símbolo. Os presbiterianos, pentecostais, é mais ainda, que eles até fazem a ceia. Eles não creem em nada. E de fato não é, porque para consagrar você precisa de um sacerdote validamente ordenado. Eles não têm sacerdócio. Então de fato não é mesmo, eles estão certos. Eles compram pão normal. Mas só que eles acham que até o que é pão normal, até o da igreja católica é só símbolo. Os protestantes clássicos, que é só símbolo. E que não é Jesus de verdade. Mas isso não condiz com o que Jesus está falando. Jesus está sendo muito claro aqui. Ele repete várias vezes. Eu sou o pão vivo do céu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá vida eterna. Olha lá. Versículo 53. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida.
Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou seja, isso é comunhão. Se eu não comungar, eu não vou ser salvo. Por quê? Porque a Igreja Católica é má e perversa que determinou isso. Olha que saco, eu tenho que ir uma vez por semana na missa, olha que coisa chata. É o próprio Jesus que está falando. E aí, olha o que aconteceu depois, a reação dos discípulos. Muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram, isso é muito duro. Quem pode admitir uma coisa dessa? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, perguntou para eles, isso vos escandaliza? O que será de vocês quando vocês viram o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? Aí depois ele olhou para os apóstolos, que ouviram o que Jesus falou. Então Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem se retirar? Não querem me abandonar? Porque muitos foram embora. Depois que Jesus falou isso, eles foram embora. Falaram assim, esse cara tá muito louco. Ou ele é Deus ou ele é louco. Eles não queriam admitir que ele era Deus. Por isso quiseram matá-lo. Então muitos abandonaram. Jesus olhou para os apóstolos, vocês querem abandonar também? É isso, eu não vou voltar atrás. Você pode não aceitar, não querer, mas vai continuar sendo. Certo? Os milagres eucarísticos. Semana passada eu falei para vocês, alguém de vocês pesquisou algum? Não? Milagre eucarístico? Eu falei 2 milagres semana passada, não foi? Milagre, lembra que eu falei, Lívia? Eu falei do Lanciano, milagre de Lanciano. Lanciano na Itália. Que teve a convergência do pão para cá. O padre duvidou na hora da missa e virou carne mesmo. A aparência ficou de carne mesmo. E o corporal ficou... tá lá até hoje. Interessante, né? E também o mais recente... Tem vários, gente. Tem vários. Na minha cidade, em qual tem milagre eucarístico? Aqui em Cuiabá teve milagre eucarístico. Na catedral. Qual foi? Vou contar bem rápido. Isso está nos registros, isso que eu estou falando está nos registros históricos da Câmara de Vereadores de Cuiabá. Quem atestou isso não foi padre, não foi bispo, não foi religioso. Foram os vereadores que escreveram isso. E está nos anais. Por quê? No começo de Cuiabá, o povo veio para cá por causa do ouro, certo? A primeira lavra de ouro que eles acharam no Poço do Ernesto, que fica ali naquela região onde hoje é em frente à Igreja do Rosário. Ali foi a primeira lavra de ouro que eles encontraram. Só que o ouro de Cuiabá, como diz a história, era um ouro de aluvião, que é ouro de chuva. Então ele é superficial, ele não está entrando na terra. Depois de um tempo, já estava estruturada a cidade, já tinha ruas, era muito pequeno, a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, não é assim? No século XVIII. E já tinha câmaras de vereadores por decreto imperial. De Sua Alteza, o rei, já tinha também, por decreto do Papa, paróquia. E já tinha câmaras de vereadores. Só que eles chamados de Senado Municipal. Que tinha os vereadores, certo? E o ouro começou a acabar. Os vereadores se reuniram com a galera mais alta que tinha na cidade e falaram assim, olha, vamos embora daqui porque já foi o ouro, a gente vai padecer aqui. Porque naquele tempo, para chegar em Cuiabá, era o maior sacrifício do mundo, cara. Você tinha que pegar o Rio Tietê, o Rio Paraná, andar com a canoa na cabeça, depois pegar o Rio Paraguai, depois o Rio Cuiabá, finalmente, para você, enfim, chegar aqui. Era o fim de mundo esse lugar. Era impossível quase chegar aqui. E os vereadores se reuniram e falaram assim, como todos eram católicos, não tinha protestantismo. Eles se reuniram e pediram para o padre que ia permanecer, dar a bênção do Santíssimo, ia ser o ato final, vamos embora, um abraço, tchau. Onde hoje é a catedral, que era a igreja matriz. O povo aqui de Cuiabá até hoje chama matriz, eu não entendo porquê, cara.
a referência daquela igreja matriz, né? De fato é uma matriz, mas é mais do que uma matriz, é uma catedral, porque tem um bispo. Mas beleza, é cultural, deixa quieto. E aí, o padre deu a benção, colocou Jesus no ostensório. Sabe o que é ostensório? Aquela coisa assim, cheia de pontas. Colocou Jesus lá para fazer a bênção do Santíssimo e o povo ia embora, estava com as malas prontas. Quando o padre se ajoelhou, o ostensório virou sozinho. E ficou como que de lado, para o povo. Entenderam? Ele estava assim, virado para o povo. Virou assim, sozinho. Aí o padre arrumou. E de novo o Santíssimo virou sozinho, não tinha ninguém mexendo. Aí depois virou de novo pela terceira vez. Um dos vereadores disse: olha, Nosso Senhor não quer que a gente vá embora, a gente tem que ficar em Cuiabá. Aí ficou uma discussão, o padre deu uma bênção, atônito, todo mundo ficou atônito dentro da igreja, né? Com o milagre que tinha acontecido. Alguns decidiram ir, outros ficaram. Os que decidiram ir, gente, isso que eu tô falando tá nos anais, tá? Os que decidiram ir, de barco, canoa, porque não tinha estrada, morreram rio abaixo. Os que ficaram continuaram prosperando. Deus tinha um projeto para essa cidade. Esse é um milagre eucarístico. Por exemplo, lá na minha cidade, em Portugal, 10 anos atrás, uma senhora, uma mulher muito piedosa, né? Uma pessoa de muita oração. Inclusive o nome dela é Santa Selma. É assim mesmo, no registro de certidão de nascimento. Santa Selma. Ela foi comungar e um pedaço da hóstia virou carne. E aí, ela guardou esse segredo por 10 anos. E o bispo, finalmente, decidiu contar, e o bispo lá agora mandou fazer um estudo para saber se de fato é um milagre. Porque a igreja nunca acredita. A primeira atitude é de suspensão. Todos esses milagres, a igreja nunca adere de primeira. É feito um estudo sério, né? Como foi o caso de Lanciano, que eu falei para você, já foi feito vários estudos. Que aquela carne que está lá e o sangue que está naquele cálice, que foi, sei lá, acho que foi 7 séculos atrás, está lá até hoje, intacto, incorrupto. É de um homem de 30, 40 anos, é um pedaço do miocárdio esquerdo, o tipo sanguíneo é AB, muito comum dos judeus, e tem substâncias no sangue de uma pessoa que está sentindo muita dor. Combina muito com Jesus, né? E todos os milagres eucarísticos são assim. O milagre eucarístico de Buenos Aires, por exemplo. Quando o Papa Francisco era bispo de Buenos Aires, o nome dele é Jorge Mário Bergoglio. Eu só vou repetir para eles, acho que eles não sabem. Uma pessoa foi comungar e jogou hóstia no chão. O ministro viu e fez o que a igreja pede. Fez uma reparação, pegou a hóstia e colocou numa vasilha com água. Para a hóstia dissolver, e você joga essa água em algum vaso com planta que ninguém pisa. Porque isso a igreja manda. E o ministro da comunhão, esse que distribuiu a comunhão, foi fazer isso. Só que o que aconteceu? A hóstia não se dissolveu, pelo contrário, virou carne. O bispo, então, Dom Jorge Mário Bergoglio, que hoje é o Papa Francisco, era o bispo de Buenos Aires, ele mandou fazer um estudo, como a igreja manda que faça, para uma comissão de médicos, de cientistas. De novo, é um homem, tecido do miocárdio do coração do lado esquerdo, tipo sanguíneo AB, 30, 40 anos, de uma pessoa que está sentindo muita dor mesmo, como quem está morrendo. E assim como esse, tem vários. Beato Carlo Acutis, que é um santo que vai ser canonizado no ano que vem. Ele fez um site sobre os milagres eucarísticos. Isso existe até hoje. Antes dele morrer, ele morreu em 2009. Leucemia fulminante. Amém. Nossa, eu perdi muito tempo. E aí, sobre o santo sacrifício da missa. Jesus instituiu, é o corpo e sangue dele. Ficou com a dúvida? Tá tudo certo? Então tá, superamos. Do santo sacrifício da missa. Daí, sem a instituição do sacrifício da missa. Por que fala sacrifício? Porque a nova eterna aliança, no Antigo Testamento, você fazia um sacrifício de cordeiros em expiação do pecado do povo, né? Se vocês olharem no Antigo Testamento, tinha um sumo sacerdote que pegava um cordeiro, que tinha que ser macho, primogênito, sem defeito. E aí, você já viu morrer cordeiro? Já viu? Eu nunca vi, mas me falaram que
como que ele aceita a morte. Ele não fica esperneando igual porco. Ele não grita. É assim? Ele não grita. Exatamente. E o sangue é um vermelho rosado. É um vermelho puro. Assim me falaram, eu nunca vi. É bem diferente de quando você vê o sangue de qualquer outro animal. É bem diferente. E aí, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, eles tinham que pegar o cordeiro, ele dava o cega-leão nele assim, e dava 7 passos. Pulava 7 passos. Porque se ele esperneasse para sair, não era cordeiro, era cabrito. Não podia ser cabrito. Entendi. E Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Ele se entregou manso e humilde, sem se revoltar. Jesus falou, ninguém toma a minha vida, eu a dou livremente. Por isso que toda missa o padre fala, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É porque no Antigo Testamento eles matavam o cordeiro pelo perdão do pecado do povo, o dia do Yom Kippur. Mas um cordeiro não pode perdoar pecados de uma pessoa humana, porque é outra natureza. E os judeus sabiam que aquilo era só um símbolo do verdadeiro Messias, que iria vir. E quem é esse Messias? Jesus. Ele, que sendo Deus assumiu a natureza humana, finalmente pôde oferecer para Deus Pai um sacrifício humano com valor infinito, porque ele é Deus. Certo? Entendido? Muito bem. Então, quando foi a primeira missa? Eu falei agora. Vocês estão atentos. Ceia. Isso, na última ceia de Jesus. Eles estavam com quem? Nossa Senhora estava lá? Não. Então quem pode ser sacerdote? Um dia pode ter uma mulher, padre? Não pode. Por quê? Porque Jesus escolheu só homens. Não é um preconceito, não é discriminação. Certo? E os sacerdotes que tinham no Antigo Testamento era só a figura do verdadeiro sumo sacerdote, que é Jesus. O sacerdote é aquele que oferece uma vítima em expiação do pecado do povo. Só que no caso de Jesus, o sacerdote, ele é o sumo e eterno sacerdote. E ele é a vítima. Porque ele se ofereceu. Muito bem. Em que consiste em gerar o sacrifício? Consiste em oferecer a Deus uma coisa sensível e destruí-la de alguma maneira para reconhecer o supremo domínio que Deus tem sobre nós. Por isso que chama hóstia. O que é hóstia? Essa palavra é o que vai ser sacrificado. As oblatas. O que é a oblata? Antes da consagração, aquilo chama oblata, aquilo chama hóstia. Vai ser destruído, sacrificado, que é pela morte, pela destruição do corpo de Jesus que nós somos salvos. Certo? Então, de modo místico, toda a missa é o mesmo e único sacrifício de Cristo na cruz, de modo incruento agora. Só existe uma missa, que é aquela. Só que Deus não está preso no tempo. E quando ele terminou de consagrar, ele instituiu um outro sacramento, que a gente vai aprender mais tarde. Sabe qual é? O sacramento da ordem. Jesus ordenou os apóstolos. Quando o padre termina de consagrar o cálice, o que ele fala? Olha, o padre fala assim, as mesmas palavras de Jesus, né? Esse é o cálice da nova e eterna aliança. Nova e eterna aliança. Não vai ter outra aliança mais. Que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto. É uma ordem. O verbo está no imperativo. Não é indicativo, não é subjuntivo. O modo está no imperativo. Quando ele deu essa ordem, ele tornou os apóstolos de leigos, fez eles sacerdotes. E esses apóstolos ordenaram outros homens, como diz a própria Sagrada Escritura, para que sejam também sacerdotes. E tenham o poder de perdoar pecados, oferecer o santo sacrifício da missa e os outros sacramentos. Então veja, por mais pecador que seja o padre, por mais que ele não crê, ele tem o poder. Ele pega aquela casca de pão. Se o padre Tony chegar aqui e pegar uma casquinha de pão e falar, isto é o meu corpo, com a intenção de consagrar, vira o corpo de Jesus, embora está fora da missa. Só que ele incorre em pecado grave, porque ele não pode fazer isso fora da missa. Mas Deus chancela.
Se eu confessar os pecados e o padre disser, eu te absolvo dos teus pecados, ok, tá perdoado. A confissão ela pode acontecer em qualquer lugar ou só na igreja? Qualquer lugar. Não pode ser pela internet, por live, é inválido, mas em qualquer lugar. Inclusive, São José Maria Escrivá, é o que você me perguntou, agora eu me lembrei. Vai dar tempo, eu vou terminar, em nome de Jesus. São José Maria Escrivá era padre e estava na Revolução Espanhola. Vocês já estudaram sobre a Revolução Espanhola, foi muito sangrenta. Eles mataram muitos católicos, mas muito sangue foi derramado na Espanha, muito sangue mesmo. Uma das mais terríveis, milhões de católicos foram mortos, milhões, para implantar o socialismo, essa desgraça chamada de socialismo. E São José Maria Escrivá, que era padre, parou de usar batina, claro que ele ia morrer. E ele continuou atendendo, fazendo missa clandestina, atendendo de modo clandestino, porque se ele fosse denunciado, ele ia morrer. E eles matavam das formas mais incruentas possíveis. As formas mais cruentas. Por exemplo, bispos, eles matavam por empalamento. Sabe o que é isso? É até difícil de falar, cara. Eles pegavam uma estaca e enfiavam pelo ânus até a boca e deixavam lá até morrer. Assim que eles matavam bispos. Os padres também, né? Esfolamento. É demoníaco. Então, São José Maria Escrivá continuou atendendo o sacerdócio dele e não parou. Se for para morrer, então que seja. Pelas ovelhas de Cristo. E aí a mãe dele um dia pediu para ele usar uma aliança. E ele atendia a confissão na praça. Quem sabia que ele era padre, chegava perto, pedia confissão, ele dava absolvição muito discretamente, a pessoa ia embora e entrava em outra. Os soldados da Revolução começou a perceber algum movimento estranho, achou que ele era padre, e chegou lá e viu a aliança no dedo dele. Mas esse cara é casado, ele não é padre. Foram embora. Se ele não tivesse aliança, ele ia morrer naquele dia. Graças a Deus a Revolução depois deu errado e hoje a Espanha é um país católico. Como se chama esse sacrifício da nova lei? Esse sacrifício da nova lei chama-se Santa Missa. Essa palavra missa, você sabe o que significa? Missa, você lembra? Pelo menos você lembra. Não, fala que eu já Lembra da cruz que eu perguntei? Tá, Beleza. Missa. Missa vem do latim também. Olha que coincidência. Parece tudo vem do latim. Tem uma palavra que também tem no português. Mício. O que é o mício? Faz ideia? O que é o mício? Na guerra, quando tem uma guerra, que um país manda um míssil pro outro, o que é? Uma mensagem, né? É uma coisa que foi enviada, não foi um torpedo enviado, certo? Esse é o caminho. Missio em latim significa envio. Ego missio te. Eu te envio. Aí a palavra missa. E por que diz isso? Porque a missa acontece em dois envios. Um é vertical e o outro é horizontal, como numa cruz. O envio vertical é o que acontece primeiro. O padre oferece, observem na missa, as próximas que vocês forem, observem o que está acontecendo. Como que o padre reza, o que ele reza e para quem que ele fala. E com quem que ele fala, como ele fala. As orações principais da missa, o padre está conversando com Deus Pai. Ele não está falando com Jesus, ele não está falando com o Espírito Santo. É o padre com Deus Pai. E aí, ele oferece o santo sacrifício da missa, conversando com Deus Pai. Pega o missal ali, por favor, por gentileza. Na oração da coleta, que é aquela oração que tem depois do glória. É a oração mais importante, a oração uma das mais importantes da missa, que é um resumo. Ele está falando com Deus Pai. Veja, eu vou pegar uma missa aqui aleatória, tá? Ó Deus, oração da coleta, o padre falando com Deus Pai, que preparastes para a nossa fraqueza os auxílios necessários à nossa renovação, dai-nos recebê-los com alegria e vê-los frutificar em nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. É sempre assim, né?
Aí na oração eucarística primeira, ele começa: Pai de misericórdia, a quem sobem os nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, ele não está falando com Jesus nem com o Espírito Santo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Ele faz o sinal da cruz. Nós vos oferecemos, ele está oferecendo para Deus Pai, envio vertical. Ele está oferecendo o quê? Ele está oferecendo o mesmo sacrifício que Cristo fez de si mesmo na cruz. Porque ele está agindo em persona Christi. Eu vejo o Padre Tony, eu ouço o Padre Tony, mas é o próprio Cristo. Ele está emprestando a voz dele, ele está emprestando o corpo dele. É como nós não vemos, mas é o próprio Cristo. Por quê? Porque Jesus quis assim, instituiu assim. Ele quis ser servido, embora ele não precisava, porque ele é Deus. Nós nos oferecemos pela Santa Igreja. Começa primeiro pela Igreja Católica. Concedei-lhe a paz e proteção no mundo inteiro, governando por toda a terra, com vosso servo, o Papa Francisco, nosso arcebispo, Dom Mário, em cada lugar isso muda, e por todos que guardam a fé. Aí depois ele vai rezando vários pedidos. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, e todos que circundam desse altar. Eles nos oferecem conosco este sacrifício de Cristo, que é só o padre que pode oferecer. Nós estamos ali na missa, é só o padre. Se não tiver padre, não tem missa. E o padre pode estar sozinho, ele está rezando pela igreja inteira. E o céu se abre. Deus já revelou, teve vários místicos que podem ver isso. Na hora do santo, o céu se abre. A gente canta santo, 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 Senhor Jesus. O céu se abre, ali em volta do altar fica cheio de anjos. Eles ficam esperando Jesus, que vai chegar, que é Deus, para adorá-lo. Quando o padre consagrar. Cara, isso não é pouca coisa. Aí depois o padre continua: em comunhão com toda a igreja celeste, a Virgem Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, São José, os mártires. E ele começa a falar dos apóstolos. Aí é uma lista: Pedro, Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Simão e Tadeu. Aí ele começa a falar a lista dos primeiros papas depois de São Pedro. Lino, Cleto, foram todos os primeiros papas. Clemente, Cisto, Cornélio. Aí Cipriano já não é mais papa. Aí se você contar, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse. A visão de São João, capítulo 5, versículo 7. Livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 7. A visão de São João que ele teve do céu. Os santos adorando o Cordeiro de Deus no céu. Veio e recebeu o livro da mão direita do que se assentava no trono. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos, os 4 animais, cada evangelho tem um símbolo, vocês sabem, né? Algumas igrejas têm isso. Ó, no altar da... Vocês vão na Mãe dos Homens, na missa? Tá o símbolo dos 4 evangelhos, agora o padre Edmilton colocou lá no canto, uns quadros. É uma águia, um touro, um leão e um homem. Na Catedral de Cáceres tem. Na Catedral, geralmente se põe na Catedral. Na Catedral aqui de Cuiabá também, no ambão, tá águia, um leão, um touro e um homem. Ah, eu vi esses quadros na televisão. É o símbolo dos 4 evangelhos. Mateus é o homem, porque começa pela genealogia. Lucas é o touro, porque fala do sacrifício do Antigo Testamento, sacrifício que não foi suficiente para nos salvar. Que tinha o sacrifício dos touros, dos cabritos, cordeiros, tinha vários sacrifícios. Marcos fala, é o símbolo de leão, porque é Marcos que diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. E tem o evangelho de São João, que é uma águia, porque São João teve a visão do céu. É o livro do Apocalipse. Tudo. Na igreja não tem nada aleatório, cara. Nada. É porque você não sabe.
É muito legal. Não é pra enfeitar. Não, onde que tá o quadro? Os quadros estão no fim. Eles estão do lado do altar, assim, porque tem aquela coisa grande que tem atrás. Chama retábulo. Perto da escadaria. Retábulo, do lado do retábulo. Eu até tirei uma foto, mas tudo. Dos dois lados do retábulo. São 4 quadros que tem lá. Padre Edmilton. Aí nessa foto não dá pra ver. Tá na lateral. Como se tivesse Uns aqui, quadros ó, belíssimos, o altar, belíssimos. E aqui tá... Exato. Aqui na Medianeira também. O não leão dá. é quem? Leão é o Evangelho de São Marcos. Aqui tem bastante pessoas. E aí, ó, quando recebeu os livros, ele viu os 24 anciãos que prostravam-se diante do trono do Cordeiro, tendo cada um as cítara de ouro, cheias de perfume, que perfumavam o altar. E os anjos e o arcanjo, né, que louvavam a Deus. Porque, por exemplo, tem turíbulo com fumaça dentro da igreja. Que babaquice é essa? Não, não é uma babaquice. Olha, capítulo 8. Capítulo 8, versículo. Uma vez uma pessoa meio herege veio falar pra mim: isso a igreja inventou porque antigamente o povo não tomava banho. Que preguiça. Tem gente que me dá preguiça, na moral. Versículo 3. Não, versículo 2. Vi os 7 anjos que assistem diante do trono de Deus. Foram-lhes dados 7 trombetas. Adiantou-se outro anjo e pôs-se diante do altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão dos anjos, do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, encheu de brasas no altar, lançou por terra e houve trovões, vozes e relâmpagos. Então, os 7 anjos que tinham as trombetas prepararam-se para tocar. Agora ali na mãe dos homens tem dia que os meninos, eles exageram na fumaça, né? E pior que depois eles ficam lá dentro rindo, sabia? Veja, nós colocamos um monte. Então, se quer entender bem a missa, tem que estudar o livro do Apocalipse. Jesus, falta muita coisa pra falar ainda, tá acabando o tempo. Tá, aí o padre vai, ele chama toda a igreja triunfante, a igreja padecente e militante, né? Agora ele falou com a igreja triunfante. O céu tá ali, tá tudo ali, Deus tá ali. Aí depois que ele fala com a igreja triunfante, ele consagra. Na noite que ser entregue, ele levou os olhos a vós, ó Pai, deu graças, e partiu, deu aos seus discípulos: tomai, comei todos, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Essa é a fórmula consagratória. Todo sacramento tem que ter ministro, matéria e fórmula. Qual que é o ministro? O padre ou o bispo. A matéria é pão e vinho. E a fórmula é essas palavras aqui. Ele tem que falar isso aqui. Se um dia vocês forem numa missa e o padre não falar isso aqui, não tem missa. Tá, e na hora que ele tá falando tudo isso, a gente faz o quê? A gente fica quieto? Fica quieto, em silêncio e de joelhos. Porque só quem tem um sacerdócio ministerial pode ficar em pé. A não ser que elas tenham problema de saúde, né? Você pode sentar, pode... Tá, mas aí na hora que ele termina de falar, meu Deus, eu creio... Não, a gente pode falar isso de modo devoto, piedoso, mas a igreja não pede pra você falar nada. Inclusive, a gente tem que ser até discreto nesse momento. É um momento muito sublime e sagrado, então tem que ser silencioso. Então não precisa falar nada? Não é obrigatório, mas você pode falar por piedade. Meu Deus, eu creio, adoro, Mas espero e amo. Mas eu sempre falo isso. Esses dias eu recebi um vídeo de um padre, até foi o Alexandre que me mandou, que na hora que o padre tá lá consagrando, que ele levanta a hóstia, ali você faz agradecimentos, né? Sim, agradecimento, pedidos. Na hora que ele levanta o Claro, sangue, eu peço ali muita você coisa. Coloca as suas Eu posso pôr muita intenção lá. necessidades, né? Eu peço muita coisa pra Deus nessa hora. Vou pedir, então. Claro. Esse é o momento. Deus está ali na sua frente, realmente, Na hora que fisicamente. ele levanta, que ali a gente tem que agradecer, sim. Que agradece por tudo. Ele levanta a hóstia? A hóstia. E na hora que ele levanta o cálice, ali você vai colocar as suas petições, as misérias, o que você precisa, entendeu? Bom, seguindo, aí depois da consagração, aí o padre continua celebrando, pois, a memória e a paixão do vosso Filho e sua ressurreição entre os mortos. Nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai. Ele está falando com Deus Pai sempre. Oferecimento, né? Vertical. Os bens que nos deste, sacrifício perfeito e santo. Então, qual a maneira de você
fazer uma oração que ela é perfeita. A adoração perfeita, a ação de graças perfeita, o pedido perfeito e a expiação perfeita. É na missa, porque quando você se une com Jesus, Deus não vê você e seus pecados, entendeu? Você está em comunhão com Deus e por Cristo as suas orações têm muito mais força do que qualquer sei lá, jejum que você pudesse fazer. Porque você está unido com Cristo. Recebei, ó Pai Santo, essa oferenda como recebeste de Abel, lá no Antigo Testamento. Abraão e o Melquisedeque. E aí depois, o padre finalmente pede por si. Como que ele fala isso? E a nós, pecadores, se bate no peito, que confiamos na vossa imensa misericórdia. Aí foi a igreja triunfante, a igreja padecente, que somos nós. Agora só falta a igreja... Ah, eu passei, velho, foi mal. Antes disso, ele reza pelo... Ué, cadê? Roubaram. Ah, não, foi antes disso. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos e filhas que partiram dessa vida. E a gente reza para aqueles que morreram em estado de graça e estão no purgatório sofrendo. Não é quem morreu. Morreu, não está na graça, um abraço, já era. Vai de tobogã pro inferno. E aí, por fim, por ele não cessais de criar e santificar esses dons. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz do Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Amém. Foi feito envio vertical. Aí, por fim, na missa, depois tem o rito da comunhão. Obedientes à palavra do Salvador e formados pelo Senhor divino ensinamento, nós vamos dizer, a gente reza o Pai Nosso, que é a oração que Cristo ensinou. Não fala amém. Não pode falar amém no fim do Pai Nosso, porque a oração continua. Não pode. A oração continua. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, desejo a paz, que é a oração da paz, né? Aí, por fim, que a gente vai falar amém. Aí o padre reza uma oração em voz baixa, que é uma oração secreta. Senhor Jesus Cristo, olha o que o padre reza. O vosso corpo e o vosso sangue que eu vou receber não me torne causa de juízo e condenação, mas seja por vossa vontade sustento e remédio para a minha vida. Olha lá, 1 Coríntios. Isso aí ele reza antes em voz baixa, comungar. Aí quando eu tiro o microfone. Tem algumas orações que o padre faz na missa, que é em silêncio, orações secretas, como chamado. É baixo? Uhum. É baixo. Fabrício, deixa eu perguntar, aproveitando. A gente fica de joelho logo depois que acaba a Eucaristia ou fica de joelho até essa parte final aí? A gente pode levantar depois da consagração. O rito novo, essa missa nova que a gente vai, permite, entendeu? Que você levante depois da consagração, né? Mas é piedoso que você aguarde o fim da oração eucarística, ou seja, antes do Pai Nosso. É o rito da comunhão. Ele autoriza o pessoal a receber a comunhão. Eu fico ajoelhado até isso. Igual você diz, eu assisti que você é minha amiga nossa que manda pra nós lá em São Paulo. Né? Ó, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. 1 Coríntios, Acompanhando os outros. capítulo 11, versículo 27. Não, né? Não pode erguer a mão. Não tem esses. Porque é um erro. As pessoas... Sabe por quê? Porque quando tem missa... Sabe como? Eu vou falar como que surgiu isso. Quando tem missa com mais de um padre, os padres têm que consagrar. E para consagrar, na hora da consagração, concelebrar. Quando o padre concelebra, ele tem que estender a mão. Porque o rito pede para o padre fazer isso. Ele tem que repetir junto com o celebrante as mesmas palavras ao mesmo tempo. Tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai e beber, isso é o cálice da nova eternidade. Aí o povo acha que tem que fazer isso também. Na missa inteira. Mas se a gente vai pedir, a gente pode ficar assim. Hã? Se a gente vai pedir. Não deve. Sempre Porque o rito tem munições, entendeu? Não deve. Mas também não é pecado quem tá fazendo isso, sabe? É só porque a gente quer aprender mesmo. Não é pecado.
Olha lá, capítulo 11, versículo 27. Portanto, todo aquele... Acharam? Portanto, todo aquele que comer o pão, beber do cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo. Apóstolo São Paulo. Aí, eis o Cordeiro de Deus, o Padre ergue. Finalmente a gente comunga sobre as formas de comunhão. Tem 3 modos de você comungar. Qual que é o modo que a igreja espera, que deveria ser o normal? De joelho na boca. Sem encostar na mão. Sem encostar na mão. Outra maneira que é permitido, ir em pé e na boca. Outra maneira que existe, uma permissão, não deveria existir, que é ruim, é na mão. Como que comunga na mão? Você põe um trono, faz um trono para o Nosso Senhor, a mão direita por baixo da mão esquerda, você comunga, o padre vai colocar Nosso Senhor na sua mão, você vai pegar como se fosse uma pinça e comungar na frente. Aliás, antes disso, você tem que fazer uma reverência ou uma genuflexão. Não precisa nem falar amém, nada. Tem que falar amém. No rito novo existe falar amém. Na hora que ele receber. Esse rito novo. Não, na hora que ele fala corpo de Cristo. Na hora que ele colocar, Esse rito novo. Na década de 70. Porque eu acredito também que a catequese é colocar na mão. É uma possibilidade. É uma Nunca possibilidade. falaram de colocar na mão. Tipo assim, nunca falaram dessas 3. Tipo assim, sempre foi mão direita embaixo, você pega com a mão direita e coloca na boca. Foi isso que eu aprendi. E essa é a última possibilidade. É igual agora. Agora que eles estão colocando aquele negocinho pra É, gente Eu olhar. perguntei quanto que foi esse lá na não. catedral, lá em É Campos, assim, ó, eles fazem só de um jeito. Eles colocam Faz tanto tempo que eu não de joelhos e o padre e é só o padre, não tem outras pessoas. É tipo naquele corredor central lá, todo mundo fica no corredor central e o padre vai dando um pulo. A pessoa não estende a mão nem nada, ele só agradece e recebe na boca. Não tem outro jeito lá em casa. É só semana. Muito bem, vamos continuar, senão não vou conseguir, eu tenho que cumprir minha meta. A gente faz, antes de se aproximar, claro, tem que estar em estado de graça, tem que participar da missa, né, bonitinho, certo? E aí eu faço uma reverência, uma reflexão, o ministro vai erguer, vai dizer corpo de Cristo, eu vou dizer amém, aí finalmente eu vou receber. Na mão, na boca, de joelho ou em pé. Certo? E aí eu vou pegar como que uma pinça na frente do ministro do padre, eu não posso virar. Eu tenho que olhar porque fica fragmento, eu não posso jogar Nosso Senhor no chão. Sacrilégio. Em alguns lugares, tem padre que não aceita da comunhão que não seja na mão. Embora eu tenha direito de receber. Não receber assim, né? Mas, paciência. E aí, depois que eu comungo, como que lambo a mão, sabe? Porque pode ficar fragmento, eu não tô vendo. Pode ser bem pequeno. Por isso que é ruim. Por isso que a igreja, universalmente, não recomenda que seja essa a forma normal. Porque pode ser muito sacrilégio. É profanação do corpo do Nosso Senhor, né? E na menor partícula tá Jesus inteiro ali. Vai jogar assim no chão, limpar igual eu já vi fazer assim, cara. É o fim do fim. Então, tem aquela questão que você falou semana passada sobre tem uns... Pessoal de culto satânico, eles pegam pra fazer profanação. Eles pegam a hóstia, guarda e leva pra fazer profanação. E tem gente que faz por superstição. Um caso, e o Padre Tony conheceu, ele me contou. Ele contou aqui na catequese, inclusive. Que uma vez falaram pra mulher lá que ela tinha que pegar a hóstia e colocar no armário. Que ia trazer sorte. Olha a ideia. E aí, o que aconteceu? Nas próximas noites, eles não conseguiam dormir. Começou a escutar um canto. Alto, forte, mas era um canto lindo demais. Só que o som era tão alto que eles não conseguiam dormir. Aí, no discernimento que o padre teve lá, era o canto dos anjos, que estavam adorando Jesus, que ela colocou lá levianamente, profanando no armário, depois de ter feito uma reparação. E como faz essa reparação? O bispo pode fazer, o padre tem... Coloca na água? Não, tem as orações próprias. Tá, vai fazer isso, né, mas tem que, eu falo, reparar o pecado que foi feito contra o Nosso Senhor, né? Então, mas aí eu não jogo
derramou no chão, né? Tipo, ela tava adorando, mas... Não, ela deixou no armário, porque fala que se deixasse ela no armário, ela só jogou lá como se fosse um nada. Enfeite. É. Diferente de colocar no altar, né? Tipo, Também é errado. Eu não posso pegar a hóstia para levar para minha casa. É Deus. Tá levando pra casa, Deus. Você não pode. Colocar na estante. Jesus. Não, fala pela intenção da pessoa. Às vezes ela não tem intenção de falar. Né, mas mesmo assim não basta só. De boa intenção, o inferno está cheio. Verdade. Certo? Não basta só a boa intenção, né? Optime. Eu expliquei o envio vertical. Falta agora o horizontal, que é o rito final. Olha o que o padre fala no fim da missa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Agora, vocês que estão em estado de graça, que receberam o corpo de Cristo, estão na amizade com Deus, agora vocês vão para o mundo e comunicar. Aí tem um envio, as pessoas são enviadas para o mundo com a graça. Para ser luz da terra, sal do mundo, como fala o Evangelho. Ele é o envio horizontal. Esse é o envio horizontal. Na missa, como ela foi promulgada em latim, essa missa deveria ser rezada em latim. Existe uma autorização para o português, ou inglês, ou qualquer língua. No latim, esse ide em paz, o Senhor vos acompanhe, não existe. Isso aqui foi uma invenção da CNBB aqui no Brasil. No original está ite missa est. Deu graças, que é ide, o envio aconteceu. Ou seja, vocês foram enviados. Vão, agora vocês foram enviados. Certo? O envio já aconteceu. Porque o sacrifício de Cristo já foi oferecido. E Deus aceitou, porque é o sacrifício de Cristo. Do próprio Cristo. E agora vocês estão sendo enviados. E o que eu faço? Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, que vos alcance. Eu vou sair correndo da igreja? Que saco! Não aguento mais. Não, é bom que você fique ali. Porque se você comungou, você está com a presença de Cristo dentro de você. Você é um sacrário. Gente, faz um... Olha só, vamos imaginar aqui. O que é um ser humano? O que é o planeta Terra? O planeta Terra do sistema solar é um nada. É um grão de poeira. Né? Júpiter é extremamente maior do que a Terra, assim, sei lá, 100 vezes mais. E o Sol é 200 vezes maior que Júpiter. E o sistema solar na Via Láctea não é nada, é só um pontinho de nada. E a Via Láctea no universo é insignificante. É muito grande o universo, certo? E todo esse universo não é suficiente para caber Deus, porque ele é infinito. E quando você comunga, Deus que é infinito está dentro de você. Você vai sair de repente? Poxa, ali é o melhor momento para você rezar. Você pedir, para você reclamar, para você chorar, para você agradecer. Qualquer coisa. Então, Jesus fica com você o tempo inteiro se você está em estado de graça. Mas na comunhão, ele fica realmente, fisicamente, tocando em você, te santificando, enquanto estão as espécies eucarísticas. Assim fala o catecismo. Certo? E aí, isso dura tipo de 8 a 10 minutos. Se você não tá nem aí, você dissipa, distrai. Né? Já tá pensando lá no pastel da feira. Às vezes nem deu tempo. Ainda tá as espécies dentro de Nosso Senhor de você. E você já vai comer outra coisa. Você falou na aula passada sobre o jejum eucarístico. É boa, eu estava até me esquecendo. Para comungar, eu tenho que não comer nada, não beber nada, 1 hora antes da comunhão. Da comunhão, não é da missa, é da comunhão. Exceto água e remédio. Certo? Porque se eu comer, o que acontece? Eu tenho falta de respeito ao Senhor. Além de ser pecado grave. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Ô Jesus, eu tinha tanta coisa para falar, velho. Sobre a missa, cara, tem muitas partes, eu podia explicar. Se eu fosse explicar tudo a missa, ia passar de 2 horas. Não dá, né?
Então, em nenhum momento a gente precisa erguer as mãos. Não. Não precisa, não deve. Mas se erguer não é pecado. Que mais que Eu vou pedir para vocês decorarem. Eu vou colocar algumas orações lá, para vocês já decorando quando vocês forem comungar as próximas vezes, depois do crisma. Porque isso ajuda a conversar com o nosso Senhor. Certo? Tem umas orações, inclusive, que são diligenciadas, como a alma de Cristo. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai. Paixão de Cristo, confortai-me. Bom Jesus, ouvi-me. Essa tem oração indulgência, parcial. Tem aquela também oração, eis-me aqui, o bom e docíssimo Jesus. Aquele livrinho azul que eu te falei, tem todas as... Tem um monte. Tem as orações de Santo Tomás, para você fazer ação de graça, é maravilhoso. Que nem eu não estou comungando, né? Então, como eu não estou comungando, aí eu faço a oração. Comunhão espiritual. Muito bem. Isso é ótimo. Já é uma preparação, né? E é bom rezar antes e depois, né? Por exemplo, eu sempre rezo, sempre rezo. Lá tem umas orações que são antes as orações, da missa. antes da oração. Depois da missa, exato. Tem tudo. Que é aquela ó Maria, Mãe do Amor. Ó Maria, Mãe do Amor, eu preparar meu coração para receber nosso Senhor. Eu tenho que estar preparado para o grande mistério. E depois, tem as orações próprias que eu faço da minha consagração. Né? Quem é consagrado tem umas obrigações próprias. Mas aí, isso não, se vocês não são obrigados, eu não vou postar também. E o que mais eu poderia falar? Mais alguma dúvida? Ah, claro. E a consagração, porque é depois da crisma? Consagração do quê? Não, essa aqui chama consagração pelo método de São Luís Guilhom de Montfort. A consagração total, já ouviu falar? Já tem 7 anos, 8 anos que eu sou consagrado. Serve pra quê? Para muitas coisas. É nessa que você faz as suas Você se consagrou ou alguém se consagrou? Não, eu faço a consagração, né? Mas tem que ter assistido por um padre, assim pede. Ele te consagra. O que é consagração? É estudo? É uma entrega, tem um estudo, né? Tem as orações, tem os deveres próprios que você tem que fazer. Além dos habituais, né? Claro, tem que cumprir os 10 mandamentos, tudo. E tem algumas, como fala, algumas regalias, algumas indulgências, alguns prêmios que tem quem é consagrado. Por exemplo, quem usa o escapulário, né? Isso aqui é outra coisa. Outra consagração que eu fiz para Nossa Senhora. Nossa Senhora prometeu, numa aparição para São Simão Stock, que quem morresse com o escapulário, quem usasse o escapulário durante a vida, não ia morrer em pecado grave. Então, eu comprei já o escapulário, né? Pra colocar. Só que eu falo assim, eu não posso colocar ainda, porque... Só que você tem que viver em estado de graça. Em estado de graça, entendeu? Tem que buscar a graça. Hoje eu vou sair, vou pecar e eu vou tirar o escapulário. Não posso, entendeu? E aí tem o privilégio sabatino. Não pode. Além disso, tem o privilégio sabatino, que Nossa Senhora prometeu que quem usa o escapulário e faz penitência, além da sexta, na quarta, que não é obrigatório, Nossa Senhora ia tirar no próximo sábado do purgatório. Que se eu morrer, digamos, se eu morro hoje é segunda-feira, eu ia queimar e sapecar muito dos purgatórios, porque eu sei que eu não sou santo. Então, no próximo sábado, Nossa Senhora ia me tirar de lá. Então não adianta ter só escapulário. Não. Aí... Senão ia virar superstição, e superstição é pecado. Já que a gente já trocou nesse assunto, o católico não come carne. Vou colocar Na sexta. Tem uma sexta. Não pode comer carne. E o que é carne na definição da igreja? É tudo que não é peixes e frutos do mar e derivados. Então eu posso comer peixes e frutos do mar. Carne de boi posso? Não. Galinha? Não. Jacaré? Não. Mas por quê? Hã? Por quê? Porque sexta-feira é um dia que sabe os 5 mandamentos da igreja? A igreja tem poder para fazer isso, certo? Vamos lá, vamos lembrar os mandamentos da igreja. Primeiro, ouvir a missa inteira, todos os domingos, dia de festa. Depois, confessar ao menos uma vez no ano. 3, comungar ao menos pela Páscoa, né? Certo? Quarto, jejuar e abster-se de carne, como manda a Santa Igreja. E como manda a Santa Igreja? Que todas as sextas-feiras do ano, que não são solenidades, eu não posso comer carne,
como penitência, porque carne dá sustância, certo? Os meus pais, eu amo os meus pais. Eu amo eles demais. Inclusive, eles estão para vir para cá. Só que eles não eram muito católicos, não sabiam, tiveram uma formação ruim. Eu ensinei meus pais a confessar, eles não sabiam. E aí, eles também não sabiam dessa lei da igreja de não comer carne. Eu sabia também que se eu falasse, eles não iam aceitar. Então eu parei de comer carne sozinho em casa. Eu já, quando era adolescente. E aí, começou a incomodar eles. Porque via que eu não comia, ficava só... Às vezes minha mãe fazia feijoada, então eu só comia arroz, e aquilo incomodava eles. E aí, porque eu não vou comer carne, pronto. Eles querem, beleza, mas eu não vou. Aí meu pai reclamou um dia comigo e falou assim, Patrick, mas... Não, ele falou, meu filho, mas se eu não comer carne, eu vou sentir fome mais rápido. Eu falei assim, pai, mas esse é o objetivo. É uma penitência. Por quê? Vejam, nosso Senhor morreu na cruz numa sexta-feira, certo? E por que ele morreu na sexta-feira? Para pagar o meu pecado. E o que é o pecado? É quando eu busco a minha própria felicidade rejeitando a Deus, certo? Errado, Deus. É de um modo errado. E aí, eu preciso, a igreja recomenda e nós precisamos, Jesus pediu isso, está nos evangelhos, que a gente faça algumas obras, como por exemplo o jejum. Por quê? Lembra lá no começo que eu falei da estrutura do ser humano, do irascível, do concupiscível e dos sentidos? Então, quando o irascível, o concupiscível e os sentidos externos estão mandando na alma, eu não tenho força quando eu tenho a tentação. Eu vou cair em pecado. Agora, quando eu faço penitência, o que eu estou dizendo? É a minha alma mandando no corpo. O corpo está gritando, eu quero comida, quero comida, quero comida. Mas a alma diz, não. E assim você fortalece uma faculdade da alma que chama vontade. Por isso eu tenho que fazer jejum. E por isso que a igreja pede e obriga que a gente faça abstinência de carne. Por que pode peixe, então? Ah, porque é uma carne branca. Não, não tem nada a ver isso, não sei quem inventou isso. É porque peixe é de digestão rápida, certo? Então, você rapidamente vai ficar com fome. Assim, não vai te suprir como, sei lá, comer belo bife acebolado. Patrick, você como fez o seu voto de casto, se chegar daqui 10 anos, você quiser desfazer, você pode? Eu fiz, é voto privado, né? Então, eu posso desfazer agora, se eu quiser. Não foi votos públicos. Eu tô pensando em fazer votos públicos. Aí o público não pode nunca mais fazer. Aí o bispo tem que me dispensar. Eu tenho que pedir para Dom Mário, só ele tem o poder para me dispensar. Entendi. Pela lei da igreja, é só o bispo ou o papa pode me dispensar. Assim como promessa também. Então, tipo assim, que nem no meu caso. Eu decidi que eu vou confessar agora, e aí eu sou solteira. Eu não quero mais ficar em estado de desgraça. Sim. Eu posso falar, não, agora, a partir de agora, eu não quero mais namorar. Pode. E aí, se algum dia eu quiser... Sim. Só que para chegar nesse estágio de fazer voto, você tem que ter acompanhamento de algum padre, entendeu? Que vai fazer esse discernimento com você para saber de fato se é a vontade de Deus na sua vida. Porque senão eu nunca vou sair do pecado. Você vai casar, aí não vai ficar em pecado. Oh, Deus te ouça. Pode ser uma profissão. Pois é, casa, o padre Tony fala, casa de qualquer jeito, não tem dinheiro, casa com arame. Faz um anel de arame. Agora, ontem teve um casamento, sabe? Teve um casamento na sacristia. Profetiza, pronto. Ontem o padre falou, profetiza. Eu já tô cansada. Vou encerrar aqui.